Bom dia, boa tarde, boa noite. Vocês estão bem? Como tem passado esses dias todos, né? Como eu falei no último vídeo, tô aqui numa série de gravações, né? Fiquei uma semaninha aí sem gravar por alguns motivos aqui bem importantes e interessantes. E hoje eu tô de volta, ainda descabelada. Vamos começar a se arrumar aqui, pessoas, se acalmem, vai dar tudo certo, né? Como vocês sabem, eu não faço make, eu não faço muitas coisas, porque minha beleza é natural. Então aqui junto com o Ganesha aqui, né, trocando ideia com a gente. E é isso. Curtam, comentem, compartilhem, se inscrevam, dê likes, né? Curtir, dar likes é a mesma coisa. Que a gente precisa disso. A gente tá aqui, firmes e fortes, gravando os vídeos. Eu gosto muito dessa interação, né? Desses feedbacks que eu tenho com o vídeo, com as lives que eu ando fazendo. Então, enfim, meu trabalho todo. Isso é muito, muito, muito bom, né? Eu acho que esses dias aconteceu algo que foi um retorno, né, disso que a gente faz, porque às vezes a gente acha que tá aqui fazendo, não tem ninguém ouvindo, não tem ninguém assistindo, ou se não, isso não tá dando dinheiro, né, assim, né, aquela velha frase, isso não dá dinheiro, eu não ganho nenhum real gravando vídeo, né, mas quem sabe, né, eu não vou ganhar daqui a pouco, ou se não, quem disse que eu não ganhei, né, aquelas, ai meu Deus, sou milionária, mentira, ainda não, mas enfim, né, eu acho que a gente precisa plantar as nossas sementes e cultivando, né, aquilo que a gente plantou e respeitando, e uma hora as coisas florescem, crescem, dão flores, frutos, e, enfim, todas as fases lindas que a gente tem das nossas vidas, né. Então é isso, estamos aqui firmes e fortes, falando bastante, meio quase sem voz, mas é isso. E aí, né, falei lá, criança interior e tal, e hoje eu vou falar sobre o nosso adolescente, né, nosso adolescente interior. E aí, por que eu falo tudo isso e tal? Porque esses são termos que a gente usa, que eu falei bastante em outros vídeos. Então eu acho importante ir conceituando, explicando um pouquinho o que isso significa, né, para as pessoas que não têm tanta familiaridade, né, com a psicologia em si, psicoterapia, ou para as pessoas que já têm, se aprofundarem melhor, né? Porque quanto mais a gente ouve sobre o assunto, mais a gente aprende. Né? Então, a água é importante para alimentar as nossas emoções, não só umedecer a garganta. E como a gente está no outono, né? É importante o tempo tá mais seco, então a gente ficar bebendo água toda hora. Então, fica a primeira dica. Se hidratem, que isso é muito sério. Isso ajuda muito a gente a lidar com tudo isso. Principalmente aquelas emoções que a gente falou no último vídeo, né? Na nossa criança interior. Hoje aqui a gente vai falar sobre o nosso adolescente, que aí é mais tranquilo, né? Porque assim, a adolescência, né? A adolescência é uma fase muito, muito louca. Que é uma fase onde nós, seres humanos, estamos aprendendo a nos conhecer. De certa forma. Então é meio que uma fase que a gente acaba se afastando dos nossos pais ou da nossa família, das pessoas que estão próximas a gente, pra gente poder criar a nossa identidade. Fui invadida, meu Deus, por essa criança descabelada. Socorro! E... ok, obrigada. Oi. Fala oi e beijo, tchau. E aí... nós temos essa fase, né, da gente criar a nossa identidade, então a gente meio que tem que se afastar da nossa família. E aí que começa todo o problema, porque a nossa família se sente excluída, aí rola as treta, porque os aborrecentes e tal, e o corpo mudando, aquela loucura, aquele caos. Nossa, derrubei o olho, realmente. Derrubei o olho no óculos e gera esse caos todo. Eu continuo descabelada. E aí, né, esse caos todo aqui, e é onde começam muitos problemas, né? Porque se é na nossa fase de criança que as crianças começam a ser implantadas, na adolescência parece que elas criam uma proporção muito maior, né? Então é nosso corpo que não é legal, é nosso cabelo que não é legal, a gente tem a puberdade cheia de espinhas e etc. E a gente começa a sofrer os bullying de uma forma muito maior, né? A gente começa a ter consciência disso, né? Porque pequeno a gente também sofre, mas às vezes na adolescência que a gente cria consciência disso. E ultimamente o número de suicídios
entre adolescentes estão crescendo assim absurdamente. E é muito estranho falar que o número de suicídios estão crescendo, tipo, meu Deus do céu, né? E isso é muito sério, isso é muito doloroso, porque isso é real e as pessoas não param para olhar como algo real. Parece que isso é um dado que a gente ouve aí e parece que isso está acontecendo, sei lá, em outro planeta, sabe? E não, isso acontece aqui o tempo todo no Brasil, São Paulo, enfim. E aí é importante a gente olhar, porque é uma fase que a nossa sexualidade está se abrindo, se expandindo. Então é uma fase que a gente deveria experimentar as coisas. É uma fase de experimentação. Então experimentar tudo, de tudo. Seja a nossa opção sexual, seja a nossa opção de trabalho, nossa opção de estudos, nossas vocações, nossos dons e talentos. É uma fase de experimentação. E o que acontece é que nessa fase, ultimamente, meio que nós adolescentes, quando eu era adolescente, né, um pouco, meio que tá sendo obrigado a já fazer escolhas pro resto da vida, e escolhas que não podem ser mudadas. E aí que começa todo o B.O., porque é uma pressão e opressão surreal. Então eu venho trabalhando com alguns adolescentes esses últimos meses, e a gente fez um levantamento, né, de quais são seus pontos positivos, pontos negativos, forças, ameaças, tal, mais ou menos uma análise SWOT, né, essa análise lá que é dentro da administração, né, bem utilizada. E aí o que saiu de fraquezas seria a preguiça. Os dois grupos em paralelo falaram da preguiça. Eu fiquei, gente, mas como assim, né? E aí eu falei, o que é a preguiça? Realmente é preguiça de tipo, ai, que saco, vou ter que ir pra escola, ai, que preguiça? Ou é um desânimo? Ou é um cansaço? Aí todo mundo deles, é isso, cansaço. Meu, sério, eles até fizeram assim. Oh meu Deus, né? O que está acontecendo? Então os adolescentes, eles andam muito cansados. Porque é muita coisa que eles têm que fazer, é muita pressão. Então não é que o adolescente não tem que fazer nada, não tem que estudar, não tem que trabalhar, não. A questão é que essa pressão de que eles precisam escolher 100% tudo e já escolher o futuro daqui 50 anos até após a aposentadoria, com agora, que é ruim. Então é um acúmulo de tarefas que eles precisam desenvolver de uma forma não tão estruturada, ou organizada, ou consciente, digamos assim. Então sim, você precisa trabalhar para ajudar. Legal, o que a gente pode fazer conscientemente? Sei lá, vou vender alguma coisa no farol, vou trabalhar no Lava Rápido, vou, sei lá o que, ajudar o meu tio numa loja que ele tem, vou trabalhar como jovem aprendiz, mas com consciência, entendeu? Sim, eu tenho que estudar, tenho que terminar o colegial e, legal, vamos começar numa faculdade. Qual faculdade? Eu acho interessante esse curso, legal. Sabe, ter consciência disso. E aí, por que eu tô falando tudo isso? Porque o mundo tá assim agora, cheio de caos e problemas, com, né, nós adultos surtando e não sabendo muito o que fazer, ou levando aquela vida que não aguenta mais, obrigado, porque na nossa adolescência a gente não teve consciência disso. Porque o nosso adolescente, ele quer sair, ele quer curtir, ele quer experimentar. Então, e como isso não foi trabalhado lá, o reflexo pesa hoje. Então, por isso que existe um monte de adultos, homens e mulheres, independente, que não conseguem parar no relacionamento. Porque na adolescência, que poderiam ter feito isso, né, de certa forma, ou namorou muito cedo, já casou. Isso não é uma crítica à monogamia, isso não é uma crítica às questões, mas é uma crítica à obrigação que as pessoas se colocam, né? Então muita gente casou porque era obrigado a casar, principalmente nós mulheres. É muito feio uma mulher não casar. Onde já se viu uma mulher não casar ou ter vários namorados, entendeu? Então na adolescência, né, que é uma época de movimentação, até de experimentação sexual, né? Isso eu não tô falando de idade, né? Estou falando de olhar para isso, né? Geralmente a gente não teve essa, digamos, abertura, né? Falar sobre sexo já é uma coisa muito, oh meu Deus, minha filha quer saber sobre isso, não sei o que, isso, sei lá com quantos anos, né? Então só o fato de conversar sobre isso, as pessoas já acham que você vai estar incentivando, né? Muitas vezes seu filho ou sua filha a transar porque você está falando sobre isso, entendeu? As escolas não falam sobre isso, né? Então
É por isso que acontece um monte de problema. Então, geralmente, muitas pessoas hoje não conseguem parar no relacionamento, né, como eu tava falando, ou tem um relacionamento que teoricamente é monogâmico, mas pelos bastidores não é. E por causa disso, porque na adolescência ele não teve essa abertura ou essa possibilidade de pensar que isso poderia ter acontecido para poder ter um certo equilíbrio, né? Porque quando adolescente, geralmente a gente também desenvolve o nosso caráter, né? Ele é desenvolvido, ele é maturado, pra gente poder fazer escolhas interessantes que vão afetar o nosso futuro, né? Hoje como adulto. Então, muitas vezes você não pode sair para se divertir, porque adolescente quer se divertir, adolescente quer dar rolê no shopping, quer dar rolê, quer ir pro rolê mesmo, dançar e etc, etc. E geralmente isso é visto como algo muito ruim, né? Ou você não pode, ou por qualquer motivo que seja. E aí depois, quando adulto, você quer ficar fazendo isso o tempo todo. Então, causa todos esses desequilíbrios que a gente vem observando, né, na sociedade. Então, assim, você pode sim se divertir hoje, mas que seja com consciência, né? Então, da mesma forma da criança que eu tava falando, com o adolescente é a mesma coisa. Então, minha adolescente queria muito usar maquiagem, queria muito se arrumar, e naquela época, sei lá, na sua época não podia porque seu pai não deixava usar maquiagem. Então se maqueie hoje, se cuide. Ah, meu sonho era usar um batom, sei lá, às vezes só quer um batom. Compra aquele batom e passa mesmo batom. Ah, mas eu já tenho certa idade. E daí? Ninguém paga suas contas. Eu quero fazer tal coisa. Ah, porque quando eu era adolescente queria muito viajar. E não podia viajar porque eu não tinha dinheiro. Geralmente é sempre a culpa do pai que não deixa, né? Opressor, machista. Cara, você é livre hoje pra fazer o que você quiser. Mina, né? Mana. Então vai viajar, vai se divertir, vai dar risada. Vai tomar cerveja no bar com as amigas, por exemplo, né? Você, nós, mulheres, que não podíamos fazer isso. Então, hoje é permitido. Então, se você acha que deve fazer isso para ter essa alegria, para ter um movimento, né? A própria sexualidade, a sensualidade também, que é mal vista nessa época, por vários motivos. A própria puberdade mesmo trazer isso. Então, hoje você não é mais assim, né? Então acolhe da mesma forma, né, que a gente falou da criança. Acolhe sua adolescente, olhe pra ela, veja o que ela queria fazer, né? Dê essa vazão pra ela. Então, de repente, como eu já falei, é maquiagem, é viagem, é estar com alguém, é se olhar e olhar hoje, né? Mulherão da porra que você é. Ou um homenzarrão também, né? Que de repente você era aquela pessoa que só levava não, e de repente hoje você, fisicamente, você está se olhando melhor, né? Ou intelectualmente, enfim, você se achava uma pessoa não tão agradável, né? E hoje você já pode se olhar com os olhos melhores, ou pode, de repente, começar a se olhar agora e estar melhor para você poder buscar aquilo que você acha que é necessário, né? Então, a adolescente está para isso, porque muitas vezes a gente, eu acho que foi no livro, um dos livros do Prem Baba, ele fala isso, que nós hoje somos adolescentes ou crianças em corpos de adultos, principalmente numa forma de se relacionar com as pessoas. Então, às vezes a gente é muito impulsivo, ou senão a gente começa a se relacionar com alguém, a pessoa fez uma coisa ruim, a gente fala, não quero mais. E já separa, já, enfim, exclui a pessoa, né? Hoje em dia a gente exclui as pessoas das redes sociais. Então, essa impulsividade é muito do adolescente. E isso é bom, porque isso traz força, isso traz realmente direcionamento, uma ação para aquilo, né? Que a gente está querendo. Mas será que é importante a gente ser impulsivo o tempo todo? Será que a gente pode parar para pensar, refletir, tentar dialogar com aquela pessoa, né? A pessoa falou aquilo, você, olha, não gostei disso, ou isso me trouxe, sei lá, tristeza, raiva, como realmente é isso que você quis dizer, e tentar conversar para ver se realmente a pessoa quis dizer aquilo, se aquilo vai se repetir ou não, como é que é. Será que a gente não pode trazer um pouco mais de equilíbrio com essa consciência do adulto, né? Porque adolescente tem mesmo uma impulsividade, adolescente também tem intensidade muito grande, então quando tá com raiva mesmo, quando tá alegre mesmo, tem essa coisa do barulho, de não sei o que, isso é muito saudável, né? Então quando se você estiver numa festa e achar que tá muito feliz e quer fazer barulho, faça barulho mesmo, dê gargalhada mesmo. Ah, imagina, mas mulher não pode falar, né? Eu sempre falo nós mulheres porque, né, é a minha realidade. Ou era. Imagina, ficava dando uma risada alta, onde já se viu, não sei o que. Meu,
Qual o problema se você está se divertindo, né? Então conversa com a sua adolescente, traz ela para hoje, cure, né, algumas coisas, acolha ela, converse com ela, mostra que você hoje é uma pessoa diferente, que você pode fazer diferente. E leva ela para passear, para comer, da mesma forma com a criança. Às vezes você leva a criança e o adolescente tudo junto para fazer as coisas. E muitas vezes o adolescente também precisa de um certo silêncio, de um certo isolamento. E se você precisa disso, se respeite, né? Busque o seu espaço de silêncio e isolamento. Muitas vezes eu sou adolescente que está precisando daquele silêncio para você olhar para você e se conhecer. Então se permita isso também, né? Porque geralmente os adolescentes não podem ficar muito em silêncio, né? E um silêncio saudável, porque realmente viver isolado, trancado nos quartos, etc., tem a ver um pouco com aquilo que a gente falou no começo, dos suicídios, depressões, etc. Então é legal a gente olhar para isso, né? É legal a gente respeitar o espaço do adolescente, o nosso adolescente interior, que precisa desse isolamento, desse silêncio, mas também cuidar dos adolescentes reais de hoje, reais no sentido de idade, né, ao nosso redor, e ver o que eles estão precisando, então, mas também precisando de atenção, né? Enfim, vamos nos cuidar, que eu acho que esse é um bom caminho para melhorar todo esse planetinha lindo nosso que a gente está vivendo, tá bom? Então curta, comenta e compartilha abundantemente. Alguma dúvida, alguma questão, algum comentário, é só me mandar. Minhas redes sociais estão todas aqui e a gente se fala, tá bom? E que a gente tenha sempre liberdade pra gente viver e pra gente ser quem a gente é, sempre, tá bom? Beijo, beijo, beijo.